Olá pessoal, vamos para a correção de mais um exercício. Questão 6. Dadas as afirmações a respeito de fenômenos magnéticos, identifique as verdadeiras e corrija as falsas em seu caderno. Letra A. A agulha magnética de uma bússola colocada nas proximidades de um fio percorrido por uma corrente elétrica orienta-se na direção do vetor campo magnético B, fornecendo-nos a direção desse vetor. Verdadeiro ou falsa? A resposta está verdadeira. Letra B. A existência de ímãs. A letra A nada mais é do que característica do campo magnético, ou seja, uma agulha ela exposta, uma agulha de uma bússola exposta às proximidades de um fio percorrido, ele orienta-se na direção do vetor campo magnético produzido por esse fio, tá certo? Letra B. A existência de ímãs permanentes se explica com base na ordenação espontânea de pequenos ímãs elementares presentes em seu interior. Sim, verdadeira. Um ímã, observe que quando você quebra um ímã, bem no meio, o ímã por si só em sua natureza ele tem polos norte e sul. Quando você quebra, quanto mais você fragmenta o ímã, ele sempre mantém os polos norte e sul, ou seja, em sua natureza microscópica é como se ele tivesse pequenos ímãs, então ímãs elementares. Então, perfeita a letra B. Letra C. As propriedades magnéticas de um ímã de aço diminui com a temperatura? Sim, a temperatura também está relacionada com o grau de magnetismo no ímã. Então, é uma das características do ímã. Essa variação de temperatura implica sim nas propriedades magnéticas do ímã, verdade. Letra D. Cargas elétricas em movimento geram campo magnético? Sim, também é características do ímã, verdade. Letra E. A agulha magnética de uma bússola colocada nas proximidades de um fio percorrido por uma corrente elétrica sofre desvio por causa da ação do campo elétrico criado nas proximidades desse fio. Essa questão está falsa. E aí vocês devem ter o cuidado. Por que ela é falsa? A agulha magnética de uma bússola colocada nas proximidades de um fio percorrido por uma corrente elétrica sofre desvio por causa da ação do campo magnético e não do campo elétrico. Sofre ação do campo magnético gerado por cargas em movimento. Então, esse é o erro aqui, ó, na expressão ele botou campo magnético. Seria verdadeira se tivesse campo magnético e não campo elétrico, que é gerado por cargas em movimento, tá certo? Então, de A a D verdadeira e letra E é falsa. Questão 8. É dado um fio metálico reto, muito longo, percorrido por uma corrente elétrica constante de intensidade 2 amperes. Pergunta: qual a intensidade do campo magnético do fio a 50 centímetros? Então vamos organizar essa questão. Então vamos separar os dados da questão. Então ele dá o que inicialmente ele diz que é dado um fio metálico reto, muito longo, percorrido por uma corrente elétrica constante, igual a 2 amperes. Então o primeiro dado é a intensidade de corrente, que é igual a 2 amperes. Aí ele já inicia perguntando qual a intensidade do campo magnético. Então o campo magnético, chamado vetor, pode ser chamado de vetor indução magnética ou vetor campo magnético, né? Representado pela letra B, você interroga, é o X da questão. E ele pergunta a intensidade de um fio a 50 centímetros. Esse é o deslocamento do campo, né? A 50 centímetros, tá? E outra questão interessante. Então vamos focar. Na pergunta ele quer saber o vetor campo magnético. Então a fórmula é essa daqui, ó. Aliás, eu já adiantei aqui, mas a fórmula vai ser essa daqui, ó.
Vetor campo magnético é igual à permeabilidade magnética do meio, que é um valor constante. A permeabilidade magnética do meio, ó, que é esse μ0, corresponde a 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Então, ou unidades de SI. Aí, detalhe, para jogar na fórmula, eu tenho que transformar esses 50 centímetros em unidade de SI. Então, nós já sabemos que um metro tem 100 centímetros. Então, para transformar de unidade menor para maior, divido por 100. 50 por 100 dará 0,5 metros. Já adiantei aqui sem querer. Mas tudo bem. Pronto, tem os dados da questão, só substituir. Ele quer saber o valor do campo magnético. Então, bora lá. A permeabilidade magnética ela é um valor constante, 4π vezes 10 elevado a menos 7. Então, já vou substituindo. 4π vezes 10 elevado a menos 7. A intensidade de corrente é igual a 2 amperes. Aí nós temos dividido por 2π vezes o deslocamento. Então, nós temos 2π, o deslocamento é 0,5. Né? Os 50 centímetros convertido em unidades de SI metros, 0,5. Pronto. Aí é só calcular agora o resto da matemática. Ó. 4π vezes 2 dá 8π. E 2π vezes 0,5 é como se aqui 0,5 é 1 sobre 2. Ó. 2 vezes 1, 2, dividido por 2 dá 1. Ou 2 fazendo direto vezes 0,5 dá 1. 1π. Dividindo 8π por 1π, ó, corta π com π. 8 por 1 dá 8. Portanto, ó, o campo magnético, o vetor campo magnético será igual a 8 vezes 10 elevado a menos 7. Unidade de vetor campo magnético no SI é o Tesla. Tá? Então, letra T, Tesla. Pronto. Então, o campo 8 vezes 10 elevado a menos 7, Tesla. Está respondida a 8ª questão. E nós finalizamos por aqui esse exercício. Até outra oportunidade, pessoal. Tchau.